Senhor Jesus a todos, eu vim aqui deixar uma palavrinha da parte do Senhor para mim e para a tua meditação aqui no meu canal. Já de primeiro eu peço para você ir compartilhando. Vou começar aqui, se encontra em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, do versículo 3 ao 14, que diz: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, Deus ele está falando aqui que se ele cerrar o céu, se não mandar chuva, se ordenar gafanhoto que consuma a terra, ou se mandar peste, aí ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tem pessoas, muitos cristãos, que usam essa palavra dizendo: se o povo cristão. Não, creio eu que Deus ele está falando de todo o povo, assim como nós todos fomos formados de um mesmo Pai, chamado Deus, e Filho de um único Filho, Jesus Cristo, a qual foi nos dado para todos nós, pelo meio do seu sacrifício, por nossa salvação, pelo meio da nossa confissão, para que nós somos salvos, ao meio de Jesus Cristo. Como assim? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós todos fomos formados por Deus, independente da gente querer o nosso livre-arbítrio de outra forma diferente, mas sabemos que o único caminho é Jesus, que a salvação é Ele, e que a gente só vai chegar a Deus indo pelo Senhor Jesus. E quando ele fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se você se humilhar, orar, buscar a face, se converter os seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Então Deus ele está, irmão, dando sinais na terra dessas pragas, dessas coisas que estão acontecendo. Vamos despertar. Enquanto pessoas, teólogos e outros bacharel, as pessoas estudam, eu sou professor, se preocupam em estudar o que passou, eu me preocupo em estudar o que está próximo. A gente tem que, irmão, procurar ver a Bíblia onde é que está a vinda do Senhor Jesus, irmão, para que a gente se prepare. Porque se a gente não se preparar, irmão, como é que a gente vai subir ao céu? A qual, irmão, a Bíblia relata aí imensamente dizendo que sem santificação jamais verá a Deus. Como pessoa diz: eu sou pecador, Jesus vai me perdoar. Tudo bem, ele pode lhe perdoar, mas a salvação, e a Bíblia fala que sem santificação jamais verá a Deus. Até porque Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é estreito, que leva à salvação, e a porta larga é o caminho que leva à perdição. Então se arrependa dos seus pecados. Tem essas pessoas aí que diz que porque tem dinheiro é tudo. Não, a gente não é tudo porque tem dinheiro. A gente não é tudo porque tem casa e carro. Sim, a gente é tudo se tiver a salvação e o nome do Senhor Jesus na nossa vida. A qual fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai, diante dos anjos que estão no céu. Então a gente tem que aceitar Jesus para que ele não nos negue lá em cima. A salvação é para todos, irmão. A Bíblia relata que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas tem que se arrepender. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. A salvação ela é para todos, irmão, mas para todos que aquele crê, todos aquele que clamar, que buscar com um só propósito e orar e pedir a Deus, irmão, para a salvação, que é só dada ao nome do Senhor Jesus. O único nome que você pode ser salvo embaixo do céu, embaixo da terra, é o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia relata também em Hebreus, irmão, que o homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vindo o juízo final. Então a salvação é só para quando se tem vida. Chegou umas pessoas esse dia perguntando para meu irmão: como é que o senhor está diante dessa situação aí, dessa doença? Eu estou tranquilo, porque o Deus que eu sirvo a Deus, não é a homem. Eu sirvo a Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você lá na cruz, mas que para mediante dele, para que nós temos e recebemos a salvação com a nossa confissão. Com a boca se confessa e se o crê para a justiça, irmão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou já pular para Isaías 26 e 20, capítulo 26, versículo 20 e 21, que diz: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade
e a terra descobrirá o seu sangue e não cobrirá mais aqueles que foram mortos. Irmão, se Deus ele está dando a ordem para que a gente entre no quarto e fique em casa, se Ele está dando a ordem para que as autoridades constituídas por Deus, para que fechem um pouco os templos, irmão, a casa de oração, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, a igreja somos nós, então a gente tem que ouvir, irmão. A gente não pode escandalizar o nome do Senhor Jesus. Aí eu pergunto, cadê essas pessoas que estão zombando de Deus? Cadê essas pessoas que não creem em Deus? Irmão, nós somos filho de Deus. A gente foi formado todos por Deus, mas cada um escolhe da forma que quer o seu livre-arbítrio. Mas eu estou aqui para pregar a palavra, pregar a verdade do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele me tirou do mundo das drogas, do candomblé, irmão, a qual fazia coisas, irmão, no tráfico, que eu nem tudo eu preciso relatar. Mas Jesus, Ele transforma o homem, Ele tira o homem do pecado e faz uma nova criatura, irmão. Isso ainda não é nem o início das coisas que ainda irão por vir. Isso Deus, Ele só está dando, como eu falei em uma live no meu Facebook, Deus ele está abalando a terra, como Ele falou que ia abalar a terra. Deus está abalando a terra, é tempo da gente despertar. Ele só está dando sinais para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmão, despertar para que a gente chegue mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Não é tempo de falar do irmão, de igreja, nem de pastor. É tempo da gente sim ajudar, irmão. Amém? Jeremias 19, versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre toda a sua cidade todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto não ouviram, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem a minha palavra. Então, irmão, as pessoas endurecem o seu coração para não ouvir a palavra de Deus. As pessoas endurecem, não quer ouvir a palavra de Deus. Eu não preciso. Interessante que as pessoas dizem: eu não preciso de Deus, e agora só vem em rede social, porque nenhum mal chegará à minha tenda. Mas o mal ele não vai chegar na sua tenda se você estiver certo diante de Deus, com um propósito no coração de aceitar Jesus como único e eterno Salvador. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Olha o que fala em Jeremias capítulo 21, versículo 8: e a esse povo dirás: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus. O caminho da morte é qual as pessoas escolhem todo dia. Agora essas pessoas que estavam zombando estão com medo. Por quê, irmão? Tem pessoas que dizem um ditado que diz em Pernambuco: que vem de baixo não me atinge. Pode até ser, mas o que vem de cima, irmão, atinge. Porque o que vem de cima é mandado por Deus. Não é feito por mão de homem, mas é feito por mão de Deus. Aí será, irmão, que é o homem que faz a lua, o sol? Será que é o homem que faz o sol raiando e depois o sol se pondo, irmão? Não. É Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele diz, para você entender que é Deus que fez todas as coisas. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Isso é Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Ele nos formou do pó da terra. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele fala assim. Irmãos, então se Deus ele nos formou, se Ele criou, a gente tem que obedecer a Ele, a obediência a Ele. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. A salvação é para todos, mas para todos aquele que crê e se arrepender do seu pecado, do seu mau caminho, e se converter. Deus ele está aí para dar oportunidade a todos. Você pode zombar, você pode falar, irmão, mas a única salvação vem do Senhor Jesus. Só porque você tem casa, carro ou o que for, empresa, você não é melhor que ninguém. Porque Gênesis capítulo 13, versículo 19, ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então a gente, irmão, vai voltar para o pó. Nós somos pó, cinza, barro. Nós vamos voltar para onde nós viemos. A gente não leva dinheiro, nem casa, nem nada. A gente só leva mal a roupa do couro que a gente escolhe. Então a gente, irmão, tem que se unir nesse tempo. A gente tem que orar um pelos outros. Nós temos que estar confiante em Deus, parar de brincar com o evangelho, que o evangelho de Jesus não é brincadeira, irmão. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo, bem ou mal. Todos nós iremos comparecer ao tribunal.
Isaías 43:3 ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O que Deus diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, ninguém impede. Deus que está com a mão nessa nação, aliás, Ele está com a mão no mundo todo, irmão, e ninguém vai impedir o trabalhar de Deus, irmão. Muitos irão sim descer à sepultura porque estão brincando, principalmente pastores, irmão, que estão brincando com a palavra de Deus, preocupados com o dízimo de igreja e outras coisas, irmão, mas não estão preocupados com a vida das pessoas. E Deus abala a terra para que venha despertar e acordar cada um de nós. Jesus falou em Mateus 6, versículo 6: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai em secreto, que ele te recompensará. A Bíblia é bem clara, irmão. Vamos pregar a verdade, irmão. Jesus, ele cuida de nós. Vou entrar em Mateus 24, versículo 13 e diante, que diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra. Olhais, não vos assustei, que é missa que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o princípio, irmão, não é nem o início ainda das dores. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e seres odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos ter cuidado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o reino, esse é o evangelho do reino, será pregado em todo mundo e testemunho a toda a gente, então virá o fim. Versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até o escolhido. Irmão, a gente tem que despertar, a gente tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia, ver o que Deus ele aplica no nosso coração, para que a gente veja o sinal. Jesus falou de todos os sinais aqui em Mateus 24. Leia a Bíblia, para você não se confundir. Ele diz que surgirão falsos profetas, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra, irmão. Mateus 4:4, quando Jesus é tentado ali pelo inimigo, ele diz: transforma a pedra em pão. Jesus diz: nem só de pão virá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui fechada, mas aberta é a boca de Deus falando para o seu povo. Vamos despertar, pessoal. Vamos orar um pelos outros. E você que está afastado do caminho, se arrepende enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Ele está dando sinal. Deus, ele usa menino, mas Deus não é menino. Deus, ele usa menino, mas ele não é menino, irmão. Mateus capítulo Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz: bem-aventurados que leem, que ouvem a palavra dessa profecia e guardam o que nela está escrita, porque o fim está próximo, irmão. Apocalipse 13:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 16, verso 15, ele diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Está tudo escrito, irmão, que iria acontecer. Está tudo escrito o que está acontecendo e que ainda vai vir nessa terra, irmão. Está um caos, todo mundo se preocupa, todo mundo corre agoniado. Mas sabe por que eu não tenho medo, irmão? Porque eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você lá na cruz, aquele que derramou lágrimas e sangue, chicoteado, espancado, foi esbofeteado